Deus decidiu montar todo esse cenário para o profeta Ezequiel. Eu queria trazer uma breve introdução. Por volta do ano 622 a 600 a.C., esse livro foi escrito na Babilônia pelo profeta Ezequiel, com o propósito de anunciar o supremo juízo de Deus e as outras nações e profetizar a salvação. Ezequiel é filho de Buzi. Buzi é descendente de Zadok, um sacerdote. O que eu acho interessante é o controle de Deus em toda essa situação. Deus não perde o controle. Deus não perde a direção e não perde o domínio. Talvez você chegou no seu limite. Talvez você disse: Senhor, até aqui é aonde eu suporto, até aqui é aonde eu consegui suportar. Saiba que esta tarde, o dia com Deus, na tarde deste dia, é tarde de refúgio e de fortaleza para a sua vida, em nome de Jesus. O objetivo desse livro é levar os judeus ímpios da época a ter um arrependimento, se arrepender do seu coração, e para que pudesse evitar a ira futura de Deus, porque o juízo de Deus já tinha se estabelecido. Então agora Deus toma a boca do profeta para poder profetizar, e coisa dura, coisa difícil é profetizar aquilo que Deus mandou. Para Ezequiel foi uma tarefa tão árdua e tão difícil que ele teve que anunciar o juízo de Deus, teve que anunciar que a ruína, que a queda e a destruição foi provocada pelos próprios pecados, pela desobediência, pela a idolatria, pela falta de reverência ao Senhor. Por isso que sobreveio todos aqueles males. Mas a história não é só pelo fato da nação de Israel ter caído, né, pelo fato de Jerusalém ter sucumbido. É porque existiu alguma coisa lá atrás que Deus não se agradou. Se os irmãos observarem e hão de ouvir, o sonho do maior rei de Israel abaixo de Jesus, Davi, era de ter uma nação unificada. E isso aconteceu durante 120 anos. 120 anos Israel era só um povo. 40 anos no reinado de Saul, 40 anos no reinado de Davi e 40 anos no reinado de Salomão. Mas os irmãos vão observar e vão convir comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 43. A Bíblia diz que Roboão assume o reinado. Roboão, filho de Salomão. E há aqui uma ceneuma, uma briga, uma disputa. Toda troca de governo vem as suas indiferenças. Toda troca de governo vem as suas indiferenças. Então o que aconteceu? O filho de Salomão se torna rei. No capítulo 12, versículo 1, levanta-se Jeroboão. Jeroboão primeiro é aquele que vai diante do rei e vai levar uma proposta. Ele é um interlocutor. Ele vai levar uma proposta diante do rei Roboão para dizer: a partir de hoje nós iremos se servir, mas eu tenho aqui uma demanda. O povo requereu e eu vim aqui como representante apresentar a proposta do povo. O povo está cansado. O povo está pedindo para que se alivie os impostos, porque a construção do templo trouxe muita, mas muita demanda, exigiu muito dos irmãos. Os irmãos trabalharam, os irmãos contribuíram. Então não era só o cansaço físico, como o cansaço também mental, espiritual e o financeiro. E o povo estava pedindo para que se aliviasse os impostos. Mas no capítulo de número 12, versículo de número 6 ao versículo 11 do primeiro livro de Reis, a Bíblia diz que Roboão vai tomar conselhos. Os conselhos que é dado dos mais velhos, dos anciões, vai dizer: alivia os impostos, alivia, porque o seu pai Salomão, ele requereu muito do povo, então alivia. O erro de Roboão foi tomar os conselhos dos mais novos, da geração mais moderna. A geração mais moderna vai dizer: pesa a mão. Se a mão do seu pai foi tão pesada, mostra para ele que o seu dedo mindinho pesa mais ainda. A Bíblia diz que Roboão vai desprezar os conselhos dos mais sábios, os conselhos dos anciões, e vai ouvir o conselho dos mais nobres, dos mais jovens. E isso ele fez, começou a pesar a mão. E aqui tem uma divisão. Eu aprendo que um reino subdividido não prospera, não cresce, não se diz
desenvolve. Então Jeroboão primeiro vai dizer que a partir daquele momento o povo não iria servir mais o rei, não iria servir mais a Judá, capital Jerusalém. Então levantaram-se o reino do norte Israel, capital Samaria. Mas o que eu acho interessante é que por volta do ano 722 Israel caiu, a Samaria foi tomada pelos assírios. E o interessante é que nenhum daqueles reis que foram levados vassalos sobreviveu para poder contar a história. Mas eu acho interessante é que as duas menores tribos, ela vai permanecer na linhagem, vai permanecer na promessa, vai permanecer na fidelidade ao Senhor. Por mais que Roboão tenha tomado uma atitude que não foi favorável ao reino, mas havia um povo ainda temente ao Senhor, havia um povo que buscava a face de Deus. E é isso aqui que eu queria trazer para vocês. Dentro da fidelidade da igreja, Deus vai honrar. Dentro da sua fidelidade, dentro do propósito que Deus imputou, estabeleceu ao seu coração, Deus vai honrar. Glórias a Deus. Primeiro o livro dos Reis, capítulo 12, versículo 12 ao 21. Então houve a rejeição, houve ali a divisão. O que eu acho interessante é que o cativeiro também chegou para Judá, o cativeiro também chegou para Jerusalém. Por volta do ano 605 a.C., o Nabucodonosor, os caldeus, vai invadir a Judá, vai entrar e vai começar a matança, vai começar a destruição. E nessa primeira leva aconteceu de 3 vezes, foram 3 invasões, foram 3 ataques que os caldeus entram dentro de Judá e vai atacar, vai destruir aquele povo. Na primeira leva, Deus permite com que os nobres, os filhos daqueles, os mancebos, vão levados cativo para a Babilônia. O interessante é que nesta primeira leva, a Bíblia diz que Daniel foi levado para a corte de Nabucodonosor. Aqui já é uma estratégia de Deus, aqui já era um posicionamento de Deus, porque, como eu disse, Deus não perde o controle, Deus não perde o domínio, Deus Ele não perde. No meio do caos, no meio da dor, no meio do sofrimento, Deus é especialista em fazer com que a sua vontade se estabeleça. Oh, glórias a Deus. Então o Senhor permitiu com que Daniel, apenas um jovem, fosse lá para a Babilônia, para a corte do rei. O que eu acho interessante é que a primeira coisa que Daniel fez, quando viu o banquete, quando viu os manjares, ele intentou no seu coração a não se contaminar. Era Daniel dizendo: eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Oh, glória! Quem é crente guarda os princípios, zela pelos mandamentos, e a honra vem de Deus. Independente da Babilônia, preserva os princípios, não se contamine. Você é diferente, minha santa mulher de Deus, santo homem de Deus. Você tem princípios, tem ética. Guarda os princípios, guarda a ética, porque Deus vai lhe fazer prosperar. A segunda invasão, por volta do ano de 597 a.C. Agora essa invasão é um pouco mais feroz. Nabucodonosor está com ira, Nabucodonosor está com raiva e vai para cima para poder tentar destruir mais uma vez o povo, a nação. E nessa ocasião Ezequiel é levado cativo, mas indiferente de Daniel lá na corte da Babilônia, Deus permitiu com que Ezequiel ficasse às margens do rio Quebar, na Babilônia, no meio dos nobres de Israel. Na corte já tinha
tinha alguém que representava o reino. Agora o Senhor disse: eu vou te colocar lá, Ezequiel, como os meus olhos no meio do povo. Deus não perde o controle, Deus não perde o domínio. Se é na Babilônia, está lá Daniel com espírito de excelência. Se é lá no meio dos nobres de Israel, nas margens do rio Quebar, está Ezequiel. E a primeira coisa que Ezequiel fez foi ouvir a voz do Senhor. É assim, era um homem de linhagem sacerdotal, era um homem que trabalhava a serviço da instrução do sacerdócio, estudou, se preparou, mas o Senhor disse: não te quero como sacerdote. Oh, glórias a Deus. O salmista, número 20 de Salmo, verso de número 6 e 7, diz que os cavalos se preparam para a batalha, mas a resposta vem do Senhor. Ezequiel fez a parte dele, estudou, estava dando continuidade à linhagem sacerdotal. Mas um belo dia o Senhor se apareceu para Ezequiel e disse: Ezequiel, é o seguinte, a partir de hoje tu vai comer, tu vai beber do que eu tenho para te dar. Era Deus tomando o controle da vida de Ezequiel. A pergunta é: você está preparado? Você está preparada para viver os projetos de Deus, a vontade de Deus? Eu quero te salientar que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Cadê você que veio exaltar o nome de Jesus? Eu estou sentindo a graça de Jesus. Muito obrigado. No réu havia Sibaio, Leborga meu indi, eu indi a Siliqueua, Labaio de renuncie, India Marassubi de Bia Maragasse. Oh Deus! Oh, glórias a Deus! Por volta do ano 586 antes de Cristo, terceira e última invasão da Babilônia. Essa aqui foi a mais cruenta, a mais sangrenta, a mais dolorosa, porque a Bíblia diz que agora Nabucodonosor matou crianças, matou velhos, matou mulheres gestantes, foi em direção a Jerusalém, pegou o templo e destruiu. Quer destruir um povo, destrua a sua crença. Nabucodonosor sabia, conhecia a história do povo, conhecia o Deus de Israel. Nabucodonosor sabia que Deus havia feito grandes coisas para Israel. Deus tinha feito grandes coisas para Jerusalém. Então ele teve no coração o desejo de destruir, de quebrar o templo, de levar aquele sacerdote, aqueles homens e mulheres cativos, seus vassalos, como prova de poder, mas não sabendo que todo o poder emana do trono de Deus, não sabendo ele que Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para castigar o seu povo, não sabendo ele que ele era um instrumento de Deus. Deus não perde o controle, Deus não perde o domínio. Aí agora perguntaram para o profeta Jeremias e disseram: Jeremias, você quer ir ou você quer ficar? Jeremias foi um profeta conhecido como profeta das lágrimas. Ele profetizou o cativeiro e ele viu o cativeiro. Jeremias, em Lamentações, ele está em um estado psicologicamente abalado, à beira de uma depressão, e ele vai conversar com Deus. Ele vai dizer: Senhor, a sua palavra na minha boca virou engano, ninguém acredita, ninguém confia. Ele vai dizer: Senhor, tu me enganaste. Foi? O profeta tem os seus momentos de lamúria, o profeta tem, a profetisa tem os seus momentos
momentos de dor, porque é triste ver um homem pregar, profetizar, falar das coisas de Deus, alertar o povo do perigo, e o povo ainda contumaz nos seus atos, nas suas práticas. Foi mais ou menos assim. Um certo dia o Senhor olhou para Jeremias e disse: ô Jeremias, pega um cinto, Jeremias, esse cinto de linho, tu vai cingir o teu corpo e tu vai caminhar pelas ruas. Depois de um dia você vai até o rio Eufrates, vai lá na fenda da rocha, pega o cinto de linho e coloca lá. Talvez Jeremias não entendia, não compreendia, mas obedeceu a voz do Senhor. Aí depois a voz do Senhor foi até Jeremias e disse: Jeremias, é o seguinte, sabe o cinto que está lá no rio Eufrates, lá na fenda da rocha? Pega o cinto e coloca no seu corpo. Jeremias, quando foi pegar o cinto, o linho estava podre, estava fedendo. Jeremias foi constrangido a usar um cinto podre. Aí o Senhor disse: caminha pelas ruas de Jerusalém. Jeremias, em obediência a Deus, pegou o cinto podre, cingiu seu lombo e saiu pelas ruas de Jerusalém. As pessoas olhavam para Jeremias, ridicularizava, apontava, dizia: está fedendo, está mal cheiroso. Jeremias, talvez no seu sinônimo de vergonha, porque um profeta, um sacerdote, andava com o cheiro da mirra, andava com o cheiro da essência. Era prazeroso colocar um linho, uma roupa. O linho representa a justiça. Botava uma roupa de linho bonita, branquinha em alva, pegava um unguento, passava no corpo. Onde passava, sentia aquele cheiro, porque representava a essência de Deus. Mas agora Jeremias está pelas ruas de Jerusalém, caminhando com o cinto podre, fedendo, sem entender qual era o propósito de Deus, sem entender o que é que Deus queria falar com aquele ato. Mas um certo dia o Senhor chegou para Jeremias e disse: Jeremias, assim como esse cinto apodreceu, está fedendo, assim é o pecado dessa nação que cheira mal as minhas narinas. Você entende como é que estava a situação? E Jeremias agora tem que pregar, tem que profetizar como convencer uma nação que estava prosperando. A nação estava produzindo, importando, exportando. Como convencer um povo que estava ganhando dinheiro, estava no auge da sua fama, que Deus iria empobrecer aquele povo, iria secar a raiz das árvores. Como convencer? Porque hoje a teologia moderna ensina que quando tem dinheiro, que quando tem prosperidade, Deus está no negócio. Mas nem sempre, dinheiro não é sinônimo de prosperidade. Bens, propriedades, riqueza não é sinônimo de prosperidade. Então o que, pregador? A prosperidade é a ausência da necessidade. Talvez está te faltando o que você acha que é prioridade, mas não lhe falta o que lhe é necessário. Deus está suprindo todas as coisas. Ele vai continuar suprindo. Jeremias decidiu ficar lá no meio dos pobres. Deus não perde o controle, não perde o domínio. Se é na corte de Nabucodonosor, está lá o profeta Daniel. Se é nas margens do rio Quebar, está lá o profeta Ezequiel. Se é lá em Jerusalém, nas ruas, lá com os muros derribados, com as portas queimadas a fogo, no meio dos doentes, no meio dos pobres, no meio dos exilados, quem estava lá? Jeremias. Eu quero fazer uma aplicação para você. Se Deus lhe colocou na Babilônia, permanece lá, porque Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe da sua integridade. Eu já ouvi muitas pessoas dizer: eu estou nesse serviço atribulado, eu estou nessa rua amaldiçoada. Você parou para observar que lá você é luz, que lá você é sal? Ser crente aqui na igreja é fácil, ser crente aqui é uma maravilha. Eu quero ver ser crente na Babilônia. Fica lá,
Fica onde Deus te colocou e tu vai ser bem sucedido. Oh, glórias a Deus. Eu estou sentindo a graça de Jesus. Oh, glórias a Deus. Se é no meio dos nobres, lá no meio de Israel, no meio do povo, quem estava lá? Estavam as famílias mais nobres, as famílias mais abastadas. Quem estava lá? Os doutores da lei. Quem estava lá? Aquele que guardava os mandamentos. Então o que é que Deus fez? Colocou Ezequiel lá. E a primeira coisa que Deus mostrou a Ezequiel foi um livro escrito por dentro e por fora. Quando Deus abriu a visão de Ezequiel, mostrou um livro que estava escrito por dentro e por fora. Era Deus dizendo: Ezequiel, as minhas revelações eu não vou ocultar a ninguém. O surdo tape os ouvidos, o cego fecha os olhos, mas a minha revelação eu vou revelar. E o que estava escrito dentro do rolo do livro? Lamentações de Ai, lamentações de Ui. Ezequiel, quando viu o peso da responsabilidade, quem sabe no coração dele, ele temeu. Ele disse: como eu posso profetizar no meio desse povo? Interessante que era o povo dele, era o sacerdote dele. Aí, para Deus agravar mais as coisas, no capítulo de número 8 de Ezequiel, o Senhor disse assim: vem cá, deixa eu lhe encorajar, deixa eu lhe estimular. Ezequiel, vai com a cara na parede, cava um buraco. Profeta cava buraco na parede. Sim, profeta cava buraco na parede. O teu chamado não é fácil, é para cavar buraco na parede. Oh, glórias a Deus. Cavou o buraco na parede. E aí o Senhor pergunta: o que você está vendo lá? Aí o Ezequiel vai dizer: eu vejo teus sacerdotes, o teu sacerdote no teu altar. Mas olha mais um pouquinho, Ezequiel, paga mais o preço, se debruça mais na oração. Vambora que eu quero te mostrar a profundidade. Eu quero te mostrar o oculto, o profundo, os escondidos. Eu quero te dar revelação. Não é dessa terra aqui não. Não é não. Eu quero te dar a revelação do céu. Alabaio, o limite que é na cama. É tarde de receber revelação do céu. Quem quer receber? Quem quer receber revelação do céu? Olha mais, Ezequiel, olha mais. E eis que eu olhei, e por detrás do altar tinha uma porta, e uma porta secreta. E Ezequiel, é uma porta secreta. Olha mais, Ezequiel. E quando ele viu o sacerdote descendo do púlpito, descendo do altar, ia para o lado oposto e abria a porta secreta. E quando abriu a porta secreta, naquele ato, o Senhor disse: olha o que está dentro. Ubre, derru e andu. Eu não aguento não, eu vou pregar. Terraide e do rebubi. Olha o que está dentro. Se você fechar os olhos e negligenciar, é problema seu e de Deus. Não sou um profeta e nem pregador de muitas agendas. Uma certa vez disseram assim: não vou falar o setor por ética, vamos queimar ele. Eu disse: queima. Nasci no fogo, sou pentecostal até o tutano. Quer queimar? Queima. Pode sapecar. Disseram assim: vamos puxar o tapete dele. Eu disse: não sou Aladim? Aladim que era no tapete, não tinha Aladim? Que eu vou no tapete? Eu estou na rocha. Pode puxar tapete. Eu quero ver puxar a rocha. Eu quero ver puxar a rocha. Tudo isso porque eu cheguei na congregação, virei para a mocidade, e Jeová falou: fale sem dor. Porque os pais falam, o pastor fala e não ouve. Vai saber que teve um profeta que hoje fala. Eu vou poupar os seus ouvidos o que eu falei. Ranquei o microfone, na época não tinha mídia. Ranquei o microfone e resumiu com chave. Isso não é notícia minha, isso não sou eu.
que vou aqui escandalizar, foi o que eles fizeram, não sou eu. Sou profeta, profeta denuncia. A mídia foi lá, o Batman lá do Cidade Alerta, a Atena, todo mundo foi lá. E um detalhe que o diabo é tão sujo, começou mostrando o logo da igreja. Aí veio para vir de fato. Estava lá no chão. A menininha do grupo, que parece umas santas. Vou até deixar esse negócio, mas não é um problema. Eu fico só observando. Fecho os meus olhos carnais, porque tá feio. Eu fecho os meus olhos para não ver certo tipo de situação. Fecho, pastor. Um homem casado, que preza os princípios da família, os valores éticos. E não é só eu não, tem muitos pastores que tem que fechar. Porque enganoso é o coração do homem, os olhos é a candeia da alma. Eu fico só em espírito repreendendo. Diz, Jesus, pega, Jesus. Pega, passa por lá, Jesus. E detalhe, tem que passar também na mãe e no pai. Porque parece que o pai está fechando os olhos, a mãe está fechando os olhos. Não tem espelho em casa não? Não tem prudência não? Se não tiver prudência, Satanás vai entrar para poder destruir. E foi esse teor que eu preguei e profetizei para os jovens. Só vi as toalhinhas aparecer e cobrir. Só vi uma descer do púlpito e sabe Deus para onde. O pastor botou aquela cara. Porque infelizmente o profeta, quando chega na igreja, não é para doutrinar, é profetizar. E eu fico entre a cruz e a espada. Porque a maioria dos pastores é amigo, é conhecido, mas eu perco amigo, perco agenda. Às vezes nem oferta eu recebo, mas a palavra de Deus é prego batido e ponta virada. Ei, terra, cobre. A menininha namorando com um, namorando com outro. Pega um hoje, pega outro amanhã. Um hoje, um amanhã. Aí teve um que se sentiu doído. Aí pegou as conversinhas dela, pegou as fotinhas que ela mandou e postou na rede. Aí a mãe ficou doída. Agora a mãe apareceu, agora a mãe. Preciso falar isso aqui, gente. Aí foi tirar satisfação. Esses veículos voltou pra casa. O pai não ia levantou e foi as duas bater boca. E saíram em vir de fato. Irmã, foi uma unha postiça pro lado, foi cabelo, foi mega ré. Aí a outra chorada aconteceu aqui tem poucos anos. Eu não vou falar o setor por dentro, mas eu acho que vocês conhecem a história. Aí ligou pro marido, chorando, porque prova o desequilíbrio. E é a irmã que está no ciclo de oração, pulando, profetizando e batendo o pé. Eu sou muito desse fã desse negócio. Eu analiso de cima a baixo. Discernimento é o que a igreja precisa ter. Discernimento. E aqui nós estamos em um trabalho espiritual. Ligou pro marido, o marido é Magarefe. Magarefe na Bahia é açougueiro. O homem veio com a lambedora de 7 polegadas. Parou na porta da igreja, era uma terça-feira. Aí foi bater boca com o outro, porque para resumir, ele pegou. O homem está foragido até hoje. A família está destruída. Eu ia falar uma palavra chula aqui, mas eu tenho que vigiar, porque a língua coça. Abençoada, para não dizer outro nome, aí para cima e para baixo perambulando. E sabendo que tem um sepultado, sabendo que tem um foragido. E o escândalo rodou por toda São Paulo e fora de São Paulo. Aí o Senhor falou comigo: agora eu não cobrarei de ti aquele sangue que foi derramado. Imagine se eu tivesse me ocultado. Irmão, já está difícil eu dar conta de mim, da minha casa, da minha família. Você acha que eu vou pegar BO dos outros? Você acha que eu vou pegar problema dos outros? Mandou profetizar, está profetizado. Mandou falar, está falado.
Fui pregar na cidade de São Francisco do Conde, uma cidade rica, abastada na Bahia, pretorífera. Aí o senhor disse para mim, era um assessor parlamentar da prefeita da cidade, vou falar o nome porque já morreu, Rilza. E o senhor disse: profetiza. E o senhor me deu uma visão de 12 cadeiras, uma era de ouro, 11 era de prata. Fechava-se perante a cadeira de ouro, e a cadeira de ouro se dissolvia e quebrava. E o senhor disse: eu vou matar. Acabou o culto, o pastor me levou no gabinete, me deu um café e disse: você sabe que o senhor profetizou? Eu disse: sim, senhor. Ele disse: você sabe que as 11 cadeiras é os 11 vereadores? Eu disse: se o senhor tem a revelação, a interpretação? Sim, senhor. E a cadeira de ouro é a prefeita da cidade, e você disse que ela vai morrer. Eu disse: vai morrer. Acabou. Não fui convidado nem para pregar mais em festa de boneca. O meu nome virou escárnio. Se é esse tempo de hoje de mídia, eu estava nesse tal desse negócio fuxico gospel, já estava por lá. Foi, minha pastora. Passou-se os meses, um contato eu tenho até hoje, está no Facebook ali até hoje, uma membra da igreja dizendo: pastor, tu lembra do dia tal? Tu lembra da profecia tal? Ô pastor, ora por Rilza. E eu dentro de mim, não falei com a irmã para não ferir a irmã, mas eu dentro de mim não falei: não vou orar com isso nenhuma. A sentença foi dada, e o senhor disse: vai morrer. Ainda essa semana eu mato ela. Irmãos, ele mata, não vai processado, não vai preso. Ele é o dono da vida, ele dá, ele tira. Fui puxar o histórico da mulher. Eu disse: eu tenho que saber quem é essa mulher tão perigosa, quem é essa Jezabel. Fui puxar o histórico da mulher. A mulher era perseguidora da igreja. A mulher fazia um despacho, porque lá não tem mar, lá é maré morta, é mar morto. A mulher fazia um despacho, ela matava um boi, um tal de um demônio de nome de boiadeiro. Matava um boi, pegava a cabeça do boi e saía assim, ó, com sangue nas encruzilhadas. Jogava o sangue do boi na porta das igrejas. E Jeová só decreto em cima de decreto, dificultando a vida do crente, proibindo evangelismo na praça. E Jeová só Laborga Manosse de Renai. E o câncer comendo ela por dentro, e o câncer comendo ela por dentro, e o câncer comendo ela por dentro. E o senhor disse para mim: é casa rebelde, não quer nada comigo. Época de eleição, em cima da onde? Dos púlpitos da igreja. Você entendeu por que ninguém gosta do negro aqui? Eu falo umas coisas que, se for para mim ser igual a maioria, desculpa, não sou. Eu sei da onde Deus me tirou. Eu sei do mundo tenebroso que Deus me tirou. O Senhor não foi naquela boca de fumo me tirar para poder contar a história de carochinha. O Senhor não me tirou de dentro de um sistema prisional para me chegar e ser coach. Profeta de Deus, que revela a Escritura Sagrada. Deus matou a prefeita da cidade de São Francisco do Conde. Passou-se os tempos, o próprio assessor parlamentar dela começou a fazer uns eventos na Praça da Bíblia. Lá tem Praça da Bíblia, e me convidou. Quando ele falou o valor da oferta, aí Jeová disse: vai, Geazi, vai lá, Geazi. Se tu quiser uma lepra, pode ir, Geazi. O senhor disse: não aceite, quer lhe comprar. Ô Micaías, isso aí é Acabe. Micaías está querendo lhe comprar, sai do meio. Quando Deus lhe separar, seja separado, seja separado. Ainda hoje eu sentando lá em casa com minha família, eu disse: eu tenho saudade. Eu sinto saudade do meu interior da Bahia. Eu sinto saudade de manhã. Eu dá uma vontade. Eu vejo tantos pastores indo. Não é pecado. Já peguei mais de, 10 carros aqui em São Paulo. Nunca fui na Bahia. Um pastor amigo meu comprou um carro ontem, mandou uma foto: onde eu tô, varão? Em Ilhéus. Eu disse: não, varão, misericórdia, você comprou o carro ontem. Quantos carros eu já tive? Deus nunca eu permitiu. Ele me dá recurso, eu mando o dinheiro e amanhã vem. Mas o senhor disse: não te quero mais lá, não te quero mais lá. Você lembra que os próprios de Anatote tentou matar Jeremias? Então vem pra cá, te quero aqui, ó, no centro da minha
tenha vontade. Para resumir, nem que eu não pregue mais esse negócio aqui, mas pelo que eu já preguei aqui hoje, você já sai daqui crente. Mais crente do que você entrou. Estava lá em Salvador, estava bem, estava congregando lá na sede, pastor Valdomiro, na Paralela. Estava pregando, profetizando, viajando. Deus abriu as agendas. Fui para Brasília, preguei na Umadeb e viajei para tanto lugar, tanto lugar. Aí o senhor disse: agora é o seguinte, arruma a tua mala e volta para São Paulo. Eu lembrei de 2004. 2004 eu estava aqui, ímpio. Fui morar na casa do meu pai em Guaianazes. Depois de 16 anos, você vê meu pai. Na primeira discussão, o pai disse assim: ó, a porta da casa é serventia, some da minha vista. Saí da casa do meu pai em Guaianazes, peguei o trem, fui para a Praça da Sé. Na Praça da Sé eu dormi a primeira noite na rua. Fui para a estação Júlio Prestes, onde era o foco da Cracolândia no princípio. 8 meses morando na rua, 8 meses viciado no crack. Depois disso conheci uma pessoa, me levou para Heliópolis, e lá eu fui faccionado. Quase 2 anos nessa vida, quebrado, moído. Voltei para Bahia, fui preso porque eu estava procurado. E da cadeia tive um encontro com Jesus, me converti. Jeová levantou, me ergueu. Aí ele olhou para mim e disse: agora eu quero ver se tu é crente. Eu quero ver se tu vai pregar e viver e pregar tudo aquilo que você está profetizando. Volta. Disse: eu não volto. Sofri, me humilhei, passei por tanta situação. O senhor disse: vai voltar. Venda tudo. Interessante que minha esposa é crente, mais crente do que eu. A bichinha olhou para a cozinha dela, olhou para as coisinhas e disse: vem. Se Deus mandou, vende. O que não conseguiu vender, pode dar. E te deu o que não conseguiu vender. 2014 para 2015. Aí na rua que eu morava tinha um carramachão. Carramachão é uma casa de candomblé. Aí parou as irmãs, eu chamo de irmã. As irmãs parou com aquele balaio, com aquela roupa branca. Aí, pastor, eu disse: amada, paz do Senhor. Ela disse: paz, pastor. Eu disse: bora, pode entrar. Tô sabendo que o senhor está vendendo as coisas aqui. Eu disse: sim, senhora. Ela olhou: quero esse. Tu vai viajar quando? Eu disse: daqui 1 mês, irmã. Não tem problema, tá aqui o dinheiro. Quando se for mudar, eu pego tudo. Glória. Aí a mulher dizendo, minha esposa: aí, ó, deu um negócio aí, ó. Até as macumbeiras vêm comprar nossas coisas. Glórias a Deus. Saímos lá de Salvador, na Bahia. Peguei um avião, aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, e desembarquei aonde? Na cidade de Itapira. Daqui eu vou parar, porque de Itapira até chegar em São Paulo, sofrendo humilhação. Para resumir, eu fui expulso da cidade de Itapira, porque as pessoas não sabem diferenciar da pessoa e da pessoa que Deus usa como profeta. Eu já disse, como eu estou com o microfone na mão, eu não sou amigo de ninguém. Sabe qual é a nossa maior dificuldade hoje? É que os pregadores, os profetas, os pastores ficou muito camaradinha, ficou muito amiguinho, ficou com muita conversinha, com muito conversas torpes, palavras torpes. Aí quando vê 2 ou 3 sentados em cima ou embaixo, ele recua, porque sabe, se falar mais uma coisinha a mais, o de baixo fica bem assim, ó. Tá, não fala isso, eu vou deixar esse negócio pra lá. Como diz o adágio popular, irmãos, não tem um rabo entre as pernas. Já viu o cachorrinho quando bota o rabinho entre as pernas? Com todo respeito, ali tá com alguma coisinha ali. Ou ele aprontou, ou ele derrubou um vasinho de água, ou ele roeu um chinelinho. Quem já teve pet, quem tem pet sabe, né? Fica todo descabriadinho, e a primeira coisa que faz, pega o cabinho assim, né? E põe entre as pernas. Ali tem. Por isso, meus irmãos, não tenha nenhuma pontinha solta. E outra coisa, não gosto de fofoca. Quando eu fico, eu saio, eu tenho um pavor. Esse dia o pastor me procurou para poder me agendar aqui. Teve que me ligar, falou: pastor, quando eu procurei o senhor, você já desceu, foi embora. Aqui o que eu faço é o seguinte: paz do Senhor, meu pastor, cumprimento a irmã, minha pastora, e caminho de casa. Nada de beco, nada de porta da igreja, nada. O pastor sim, a pastora fica, cumprimenta os irmãos, recepciona. Mas o profeta faz assim,
tenho medo de ouvir uma coisa e ficar sabendo. Aí quando eu vim profetizar, eu ficar, eu que estou sabendo ou Deus me revelou? Aí eu já fiquei confuso. Eu disse, espera aí, mas a irmã me falou e eu vou profetizar. Não, deixei de fazer a vontade de Deus, porque eu dei ouvido à voz do homem. Então nessa tarde recebe essa para com toda a humildade. Ezequiel, quando olhou no buraco da parede, estava lá o altar, os sacerdotes, e por detrás do altar tinha uma porta, uma recâmara secreta, e lá dentro as imagens de escultura. Aí o Senhor disse, é aquilo ali que está provocando a minha ira e o meu ciúme. Acaba o culto, vai adorar a deusa Tamuz, vai adorar Samiramis, vai adorar os Balaíns. Então isso relevou a minha ira. Deus estava irado com o povo. Você acha que nos nossos dias é o que hoje? O que é que mudou hoje? A modernidade, os tempos, mas continua a mesma coisa ou até pior. A diferença é que lá era o período da lei. Toma aqui, ó. Pá. Toma lá, dá cá, me dá meu troco e obrigado. Hoje, com toda a modéstia, desculpa os teólogos, mas para mim essa penúltima dispensação é a pior de todas. A graça, ela pode ser salvífica, ela pode ser redentora, como também ela pode ser condenadora. A palavra que eu pego pode te absorver. Eu vou puxar para mim. A palavra que eu prego pode te absorver, mas pode me condenar. A maior responsabilidade está com nós aqui. O altar, os ministros. Oh, meu Deus, eu queria pregar outra palavra, eu queria trazer outra mensagem, mas eu preciso alertar a igreja do Senhor. Vai no capítulo 16 de Ezequiel, é a Bíblia. Eu lhe garanto, se tivesse aqui outra coisa eu falava. Irmãos, se a Bíblia falar que o preto é preto, o azul é azul, ou se falar se o branco é preto e o preto é o branco, eu vou acreditar, porque está na Bíblia. Não é a minha palavra, não é a minha profecia, não é o meu achismo, não é o meu querer. Capítulo 16 de Ezequiel, o Senhor vai dizer assim, ó, Ezequiel, eu conheço esse povo, eu conheço a mãe, uma Eteia, eu conheço o pai da origem dos amorreus, eu sei quem é esse povo. O começo deles foi o seguinte: um feto rejeitado, uma criança rejeitada, que nem sequer cortaram o seu cordão umbilical, ainda estava sujo de sangue, havia imundícia, havia impureza, e lançaram no bosque para as bestas feras comer. O relato de 16 de Ezequiel é contundente. Mas eu, o Senhor, fui lá, resgatei, peguei. É o início da nação no Egito. Eu peguei com grande misericórdia, eu limpei o sangue, eu untei a atadura, eu peguei o sal para purificar, eu curei as feridas. Se tornou uma moça, se tornou uma adolescente, uma jovem debutante. Aí Daniel fala sobre o ancião de dias que se enamorou. Eu me enamorei, eu me apaixonei por essa nação. Peguei as joias mais preciosas, peguei uma diadema, coloquei na sua cabeça. As nações começaram a admirá-la, mas se envaideceu. O problema é isso aqui, ó. O problema é isso aqui. Esses dias disseram para mim, o pregador, o Wendel, você não estourou ainda não? Eu disse, não, estou aqui ainda, irmão, calma. Eu pensei que você estava quebrando tudo. Eu disse, piorou. Eu já quebrei tudo lá fora. Eu não gosto dessas conversas. Eu não sei se é só eu, tem mais alguém aqui. Às vezes eu me sinto um patinho feio. Eu não tenho o mesmo vocabulário desses camaradas. Eu sou impopular. Eu disse pra minha esposa, eu sinto saudade, eu tenho vontade de ter amigos, de me relacionar. Às vezes não é nada, é falar besteira.
Sei lá, eu gosto de cozinhar, falar de comida, falar de receita talvez. Não tenho. Eu já aceitei isso, No começo foi difícil, mas eu já aceitei, eu sei que é um chamado. O preço de um chamado dói. É porque você quer ser melhor do que ninguém. É porque você é mais santo do que ninguém. É que o Senhor lhe mandou separar. Se separa. Se separa. Se separa. Se separa. Se separa. Cado renaijo renaforga manusse. Se separa. Se separa um pouco. Ele quer te usar. Ele quer te dar revelações. Se separa. O Senhor vai dizer assim: olha o agravo conduto, capítulo 16. Nem que eu não prego vale hoje, mas eu preciso lhe dar causa. Os ossos não vêm de qualquer maneira. Para aquele estágio chegar em ossos, houve muitas coisas que aconteceram. O problema da nossa geração não tem nada não. Isso é um capeta, isso. E não tem nada a ver. Mas não tem nada não. Aí deixa uma coisinha hoje, uma coisinha amanhã. Aí um negocinho aqui hoje, um negocinho amanhã. Um negócio hoje, um negócio. Quando chegar o tempo de você querer tomar, acabou. Eu vi aqui na porta da igreja. Vou falar de onde eu congrego. Uma jovem gritou com o pai dela na porta da igreja ali. Eu olhei para trás e pensei que era eu. Saiu assim, ó. Mas não é eu não. Ai, Jesus, mas não é eu não. Olha o estado que chegou. Eu vou falar da minha casa. Essas coisas eu não peço para ver não. Às vezes eu faço assim, ó. Nosso pastor avisou aqui: não quero nenhum jovem lá em cima. Aquilo foi uma vergonha. E o obreiro aqui do meu lado, os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e disse: eu avisei a ela. Então ela foi na rebeldia, saiu do lugar que o pastor mandou, subiu lá para cima. Você vê como é Deus. Aí falar: mas Deus não envergonha ninguém. Que Deus nos poupe dessas vergonhas. Que Deus preserve a nossa casa, que Deus preserve os nossos filhos. E essas coisas vão me atentando, eu vou observando os detalhes, eu vou me ligando com Deus, eu vou buscando no Senhor e pedindo misericórdia. Misericórdia, Deus, dos nossos jovens. Misericórdia, misericórdia. Irmãos, eu estou cansado de sepultar jovens. É isso mesmo que você ouviu. Cansado de sepultar jovens. O último jovem, vou falar o nome porque morreu, o André. Eu fui no aniversário do filho dele aqui no Serraria. E ele chegou com uma moto lá e disse: pastor, afastado do evangelho, filho de pastor. Ele disse: pastor, muda aqui na moto, vamos dar uma volta comigo, vem sentir a pressão. Eu disse: André, deixa sem pressão mesmo, filho. Eu olhei para ele e disse: não vou pregar no seu velório. Ele fez até sinal da cruz. Um moço músico, baterista. 3 vezes eu falei: não vou pregar no seu velório. E eu, no aniversário do filho dele, é menor, vou preservar o nome. Eu disse: não vou pregar no seu velório. Ele disse: está repreendido. Eu disse: volto para Jesus. Já estava com platina na perna, braço quebrado, saindo secreção. Eu disse: o diabo está te quebrando em miúdo. Ele está te quebrando os bloquinhos, André. Ele está quebrando os seus pedacinhos. Volta para Jesus, filho. Aí viajei, fui para Minas Gerais, pastorear o campo. Já estava em Minas Gerais em 2020, quando o pai me ligou: ora pelo seu Passa. Ele me chamava de Passa.
Ora pelo seu parça está no hospital de Serraria. Era madrugada, pegou a moto, bateu no fundo do caminhão, quebrou os 2 braços, quebrou as 2 pernas, descolamento de órgãos, a caixa torácica abriu. Detalhe, o pai teve que sair às pressas da emergência para poder a mãe entrar, porque os 2 estavam brigados. Você entende a minha preocupação? Eu vou abrir a Bíblia para contar conversa fiada, pegar microfone, desabafar. Eu peguei este carro, eu vim do Rio, saí de Minas Gerais, passei por Macaé, por dentro do Rio de Janeiro. Eu não sei nem como eu passei. Eu estava tão transtornado, porque na minha mente eu disse: se eu chegar lá e ainda tiver pelo menos um fôlegozinho de vida, eu vou fazer um apelo. A Polícia Federal mandou encostar. Eu entendi que ele falou: vai. Eu acelerei mais o carro. Quando eu vi a Polícia Federal atrás de mim, eu tive que parar o carro no acostamento. O policial disse: está com pressa, irmão? Eu chamei o senhor, um jovem no hospital, a prestes de morrer. Você é o que? Eu sou pastor. E se Deus não tiver misericórdia, eu estou indo até para o sepultamento desse jovem. Pegou minha documentação, observou e mandou embora. Disse: faz com Deus. Cheguei de madrugada aqui, 1h35 da manhã em Diadema. O menino já estava morto. Preguei no velório dele, olhando para aquele corpo, e eu disse para todos que estavam ali naquele velório, eu falei por 3 vezes para André que eu não iria pregar no velório dele. E olha aonde eu estou. Profeta de Deus não prega só em mananciais. Profeta de Deus não prega só em ribeiros, prega também para ossos. Infelizmente eu disse para ele: acabou. Mas para vocês, tinha tantos jovens aqui da comunidade, tantos jovens vieram em volta do caixão. O caixão daquele moço foi um altar. Vieram em volta daquele caixão, levantaram a mão para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então vai ter situações que vai ser desfavorável, mas mesmo no meio da dor, no meio do caos, o Senhor, Ele é especialista em cumprir a sua vontade. Agora recente, perdi mais um jovem. Esse eu não aguentei sepultar. Mateus, fiz isso. Quantos cultos na casa, quantas campanhas. A mãe dele me pedia, dizia: vem aqui em casa, fica um pouquinho aqui com ele. Porque quando você está aqui, o meu filho... Deixa eu dar uma resenha. Estava em casa, a irmã me ligou desesperada: pastor, pastor, o Mateus morreu. Eu disse: não. Aqui na avenida 31 de maio, é maio ou março? Março, onde tem a fábrica da Mercedes. 31 de março, eu acho. E eu peguei este carro mais uma vez desesperado. Para resumir, estava o corpo do menino no chão. O Instituto Médico Legal estava vindo com a bandeja para poder pegar o menino, e teve que pegar o osso femoral que estava fora do corpo. Colocou dentro da bandeja, enterrou no outro dia no cemitério de Pauliceia. E até o dia de hoje eu não consegui dar um abraço em Dona Regina. Eu disse: Deus, eu não consigo, porque a sua profecia virou vergonha na minha boca. A última pregação, o Senhor mandou abrir o carro, trazer uma Bíblia. Eu dei uma Bíblia na mão dele, eu tenho uma foto ali. Eu dei uma Bíblia na mão dele. A mensagem deu uma virada, percebeu? Eu dei uma Bíblia na mão dele. Já vou terminar. Eu dei uma Bíblia na mão dele. E quando eu vi ele no chão caído, o Senhor falou comigo: muitos jovens estão morrendo com o endereço do céu no bolso. Profetiza! Abre a tua boca! Sabe o filhinho do André? É órfão de pai e mãe. Recente recebi a notícia. Sabe a mãe dele, a Luana? Vou falar o nome porque está morta. Cheirou tanto lança-perfume
tanto lança-perfume que teve uma overdose e morreu. A igreja está brincando de ser igreja, mas Satanás não está brincando de ser Satanás. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus, ele veio para dar vida e vida com abundância. O Senhor disse a Ezequiel: a meretriz, capítulo 16, a meretriz que vende o seu corpo, que se prostitui, ela faz por uma boa paga. É o serviço dela, é o trabalho dela. Mas este povo, Israel, faz apenas para me despertar os ciúmes, faz pelo bel prazer. Olha a contumaz dos fatos. O Senhor estava dizendo: sabe a prostituta que muitas vezes te passa e vira a cara? Sabe o drogado, o saciseiro, o cracudo, quando a gente fala que passa e vira a cara, nós temos repugna? Talvez esse para Deus seja o eleito dele. Mas a Israel, meu povo, eles são contumaz nas suas práticas. O Senhor se divorciou de Israel. Agravo conduto, adultério. Quem é divorciado é Israel com Deus. Eu e você somos igreja prometida. Nós temos um compromisso com o noivo. A teologia moderna diz que eles vão ficar, porque eu não. Eles pregam a tribulação que vai ficar, mas eu e você como igreja somos pré-tribulacionistas. Nós não vamos ficar, nós iremos subir, porque o nosso compromisso é a bodas do Cordeiro. Iremos casar com Jesus. Pregador em Israel, Israel fica. Prega o evangelho do reino. Eu não prego o evangelho do reino, eu prego o evangelho da graça. Israel fica. Quem é divorciado é Israel. Essa é a teologia do Belém. Eu aprendi assim. Mas e eu e você estaremos lá naquele grande dia com o Senhor Jesus Cristo. Quem acredita nessa verdade bíblica? Pregador, e o vale? Você já conhece o vale, você já sabe da profecia do vale, mas a introdução que eu trouxe aqui foi um preparamento. A introdução que eu trouxe aqui foi uma preparação. Se prepara, ó igreja, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Desperta tu que dormes, porque o Senhor já está às portas para buscar a sua igreja. Se você acredita nisso, se você confia na mensagem da palavra, começa a adorar e exaltar ao nome de Jesus, se colocando de pé. Eu preciso fazer uma humilde e singela oração. Laborga macia jorenai, laboa jo, lebiquel abiki baraceua, becomina se sobre de renai, dorebadá, rabada canto que andou, lebibi de quebado, sibi de cobada, cabadaca. Recebe de Deus aí, agora seja renovado pela palavra. O crente que não recebe renovação pela palavra tem que rever os seus conceitos. Recebe a palavra de Deus. Ei profeta, ei profetiza, mulher de Deus, homem de Deus, tu vai profetizar para ossos. Prepara, porque o Senhor vai te levar por essas ruas de Diadema, por esses becos, por essas vielas, por essas comunidades. Tu vai pregar para ossos, tu vai pregar para ossos, e você vai dizer: Olabaio, alabaio,
Cabaio, Olibel de Camanassume de Camanacã. Recebe a palavra da profecia, da profecia, da profecia, da profecia. A voz do Senhor chegou até Ezequiel e disse: Ezequiel, pode viver, pode tornar a viver. Ezequiel levantou a mão para o céu e disse: Senhor, tu sabes, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Então o Senhor disse: abre a boca, Ezequiel, abre a boca e profetiza, profetiza. Cadê você que veio? Cadê você que veio? Cadê você que veio adorar o nome dele, exaltar o nome dele? Deixa Deus te usar, a mulher de Deus. Deixa Deus te usar, a mulher de Deus. Profetiza, abre a tua boca. Quer que eles ouçam ou não ouçam, mas hão de saber que eu levantei o profeta no meio deles. Tu vai pregar para escorpiões, para serpente. Tu vai pisar no meio dos arbrolhos, no meio dos espinhos. A palavra na sua boca vai ser doce como mel, mas aos ouvidos dele vai ser amargo como fel. Mas não se preocupe, Ezequiel, prega, prega. Cabaio, labaio, johanaio, labubi, bidi, quebadara, subi. Recebe, seja cheio, seja cheia. Tu vai pregar, tu vai profetizar, tu vai levantar o dedo e dizer: assim diz o Senhor. Recebe, 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 porque é de graça. Seja cheio agora. Vai sendo tocado pelo Espírito Santo, vai sendo tocada pelo Espírito Santo. Toca, Jesus, toca nela, Jesus. Revela a palavra, dá a palavra da revelação para ela, Jesus. Dá a palavra. Eita, eita, meu Deus, tira o espírito de covardia. O Senhor já mandou você ir. Vai lá, prega que eu me responsabilizo. Vai, coloca a mão, eu vou curar. Pode profetizar e eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Quem vai fazer sou eu, diz o Senhor. Ezequiel, profetiza, profetiza para os ossos, profetiza, profetiza. E a pergunta é: e ossos têm ouvido? E ossos vão conseguir ouvir? E ossos vão me dar atenção? Se o Senhor mandou, até os ossos te ouvem. Se o Senhor mandou, até os ossos se ouve, ouve, ouve. Ele é o Criador, Ele sabe, Ele conhece as nossas estruturas. O menor osso do corpo humano está no ouvido, estribo ou bigórnia ou martelo. Se Jeová disse: fala para os ossos, é porque Ele sabia que lá no ouvido tem os ossos. Oh, glórias a Deus. Vai ser um pequeno momento, nas pequenas coisas, que tu vai exercer o papel de profeta, de profetisa. Recebe de Deus. Esse dia com Deus é um revestimento. Ele está revestindo a sua alma, Ele está preparando o seu coração, Ele está lhe dando estrutura, porque ossos fala de estrutura. Recebe estrutura. Você diz: eu não aguento. Jeová está dizendo: aguenta sim, aguenta, 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 aguenta mais um pouco. Vai ter uma reviravolta de Deus. De abadará, sube de bidica, abadará, céu adica. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter uma reviravolta. Vai ter uma reviravolta. Eu tenho mais 2 minutos. Eu vou deixar você adorar, adorar. Isso, já tomou ali, ó. Já tomou ali, ó. Cadê as irmãs da marcha? Agora sim, depois de mais de 1 hora de mensagem, cadê a irmã da marcha? Cadê o irmão do mistério? Que pula, que sapatia, que dá lugar para o Espírito? Cadê você? Você veio? Você veio? Você veio?
Ele anda sobre a terra, ele fecha a sepultura, ele abre a sepultura, ele traz a vida, ele tira a vida. Ai daqueles que contender contra Deus, ai daquele que contender contra Deus. Ele está lhe dando hoje poder, autoridade. Ele está te enchendo hoje. Marca na sua agenda, dia 3 de setembro de 2024. Ele te encheu. Ele te encheu. Você não sabe como que vai ser o seu mês de setembro, de outubro e de novembro. Ei, no mês de agosto do ano passado, em uma só semana, o diabo me deu um duro golpe. Deus permitiu, mas ele sabia a minha estrutura. Deus não vai permitir vale, Deus não vai permitir deserto cujo você não tem a força, a sabedoria para poder enfrentar. O vale não vai te matar, o deserto não vai te matar. Ele está te capacitando. Grande vai ser o teu testemunho. Você não vai ter que viver de testemunho dos outros. O próximo testemunho a ser contado aqui vai ser o seu. Amém. Oh glória, aleluia, aleluia.